Bom dia, meus amores. Espero que vocês estejam bem, que vocês continuem se cuidando, tá bom? Estou morrendo de saudade de vocês. Vamos falar um pouquinho hoje, na nossa aula de hoje, sobre o citoplasma e as organelas celulares. Vamos observar a ilustração a seguir, que também está presente lá no livro de vocês, tá? Que representa as partes de uma fábrica. E aí, vamos deixar algumas perguntas com relação a essa imagem, para que vocês comecem a pensar no decorrer dessa aula, tá? Na sua opinião, qual a razão para isso? Qual deve ser a função dentro das células de cada organela que está sendo apresentada nessa imagem? Essa é a imagem que está presente lá no livro de vocês. Então, a gente tem aqui várias organelas presentes na célula sendo comparadas como se fosse na estrutura de quê? Dessa fábrica, tá? Então, nós temos lá a mitocôndria, o cloroplasto, o complexo golgiense. Então, eles pegaram uma fábrica, vários setores dessa fábrica foram comparados às organelas de uma célula, tá? E depois, no final, vocês vão fazer uma análise do que vocês pensaram nesse momento, tudo bem? O citoplasma. O citoplasma, ele é composto pelo hialoplasma, que é constituído por água e proteínas. Vai formar uma dispersão conhecida como colóide, tá? A parte mais externa do hialoplasma é o ectoplasma, que é uma parte mais firme, mais viscosa, e a parte mais interna é chamada de endoplasma ou citossol, que é uma parte mais fluida, tá? Então, aqui na imagem, ó, a gente tem uma célula, né? O núcleo, e aqui toda essa região representando o quê? O citoplasma, tá? E aí, quando a gente pensa nessa divisão, o endoplasma vai ser essa parte mais próxima do núcleo, né? Que é a parte mais interna, e o ectoplasma vai ser externa a essa porção. A porção mais gelatinosa, o gel, né, ele pode mudar para a porção mais fluida, que é o sol, né? Então, ectoplasma e endoplasma. Isso pode acontecer vice-versa, tá? Isso é importante, por exemplo, quando a gente fala lá da movimentação de alguns protozoários, como as amebas. O citoplasma, ele também tem uma estrutura interna denominada citoesqueleto, que é composta de fibras de proteínas finíssimas que vão formar uma rede tridimensional. Aí aqui eu coloquei um esqueminha para vocês, tá? Para representar esse citoesqueleto, como seria ele. E caso, né, depois vocês queiram consultar esse esquema para poder realizar as atividades. Ribossomos, uma das organelas. Os ribossomos são organelas citoplasmáticas que não são membranosas, estão presentes tanto em células procarióticas quanto em células eucarióticas. A função dos ribossomos é realizar a síntese de proteínas. Eles são tão pequenos, são estruturas tão pequenas, que são representados através de pontinhos no citoplasma. Então aqui, ó, olhem aqui no esquema, a seta, cada pontinho desse, pequenininho, está representando o ribossomo. Quando nós visualizamos essa organela em um microscópio eletrônico, lembrando que a gente já estudou o que é o microscópio eletrônico, nós conseguimos observar que essa organela também tem subunidades. Então aqui, ó, um modelo, né, representando o ribossomo. Então, a gente tem uma subunidade menor e uma subunidade maior. Então, eles realizam a síntese de proteínas. As proteínas, elas são formadas por uma sequência de aminoácidos, tá? E essa sequência, se ela variar, nós vamos ter uma proteína diferente. O código correto que vai identificar isso está presente aonde? No DNA.
Para que a informação contida no DNA que está lá dentro do núcleo chegue até o ribossomo, são produzidos os RNAs. Então, a gente tem uma sequência, tá, de um processo até que essa síntese de proteínas seja realizada. Próxima organela, retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático é uma rede de canais que comunicam o núcleo com todo o restante da célula até a membrana. Esses canais, eles possuem paredes muito finas com a mesma composição da membrana plasmática, tá? Uma composição lipoproteica. Eles realizam o transporte de substâncias dentro da célula. Então, quando a gente fala de retículo endoplasmático, nós temos aqui, ó, representando aqui na imagem, o retículo endoplasmático liso e o retículo endoplasmático rugoso, tá? O retículo endoplasmático liso é aquele que não apresenta ribossomos, que foi aquela outra organela que a gente viu anteriormente. Então, nele vai acontecer a circulação de materiais, a síntese de alguns lipídios e também de hormônios. E o retículo endoplasmático rugoso apresenta os ribossomos, que vai ocorrer nesse tipo de retículo, a circulação de materiais e a síntese de proteínas. Complexo golgiense, também conhecido antigamente como complexo de Golgi, tá? É uma organela celular que está presente na maioria das células eucarióticas. É um resultado de uma diferenciação do retículo endoplasmático liso com os sacúolos achatados e vesículos, tá bom? Embora presente na maior parte das células eucarióticas, ele é mais desenvolvido em células que são responsáveis pela secreção. Aí aqui, ó, a gente tem uma representação do complexo golgiense, né? E aqui no final de tudo, essas proteínas sendo secretadas. Lisossomos, próxima organela, são organelas membranosas com formato esférico, formados pelo complexo golgiense, contêm enzimas que são capazes de digerir substâncias orgânicas, tá? E aí os lisossomos, eles vão realizar duas funções. Primeira função, função autofágica. A função autofágica é essa organela, quando ela realiza essa função, ela é capaz de digerir parte de uma célula ou até mesmo a célula toda, tá? Eu coloquei aqui o exemplo, está presente também no livro de vocês, tá? Lá na página 61, que é a cauda do girino. O que acontece? Os lisossomos, eles vão digerir toda essa cauda através do processo de autofagia, e aí eles vão produzir um material que vai ser reutilizado pelo organismo desse animal, tá? Mas nós temos aí um exemplo da função autofágica realizada por esse lisossomo. Função heterofágica, ela já vai fazer o quê? Ela vai digerir o material que vem de fora da célula, tá? Então, os lisossomos são organelas que podem realizar essas duas funções. Peroxissomos assemelham-se estruturalmente aos lisossomos, suas enzimas estão ligadas à questão da desintoxicação celular e a peroxidase ou catalase vai transformar a água oxigenada em água mais oxigênio, tá? Que é uma enzima comum nos peroxissomos. Glioxissomos, uma organela semelhante aos peroxissomos, atuam sobre os lipídios, convertendo esses lipídios em açúcares. É comum nas plantas e não existem nos animais. Vacúolos. Os vacúolos é um nome de organela usado para diversas organelas, que possuem origem e funções diferentes. Para o processo de digestão intracelular, por exemplo, a gente tem o vacúolo alimentar, vacúolo digestivo, vacúolo autofágico, vacúolo residual. Quando a gente fala da questão de expulsão de água por organismos de água doce, nós temos o vacúolo contrátil ou vacúolo pulsátil. E quando a gente fala ao armazenamento nas células vegetais, nós temos o grande vacúolo vegetal. Então, o vacúolo ele pode ser denominado dessa forma
por diversas funções, né? Ele pode ter origem em funções diferentes e ser classificado como vacúolo. Normalmente, nós utilizamos essa referência de vacúolo para o vacúolo que está presente nos vegetais e que não está presente na célula animal. Está presente lá na célula vegetal, mas não está presente na célula animal. Como a gente já estudou essa questão de diferença de célula animal e vegetal. Então, aqui, ó, nós temos uma representação de uma célula vegetal e toda essa estrutura aqui seria a representação do grande vacúolo vegetal.